Om Ajnana-timirandasya Jnana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishavanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Hare Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ya Kundinda Tusharahara Chavala Ya Shudra Vastra Vrita Ya Vina Varadanda Manditakara Ya Sveta Padmasana Ya Brahma Chuta Chankara Pravritivir Devye Sada Vanditam Samam Patu Sarasvati Bhagavati Buddhi Pradam Sharade Buddhi Pradam Sharade. Jai a todos. Então, tem algumas perguntas? Sim. Por que estás a olhar para mim assim? Pergunta. Jagrudev, então, nós, todos enquanto devotos, eles estão a levar a divindade lá para fora agora? Não, eles não fazem todos os dias. À volta do templo, sim, mas não quando o levam lá fora. Se ele for lá fora, devíamos ir receber darshan de Kartikeya. Então, faz a tua pergunta. Então, nós enquanto devotos temos as nossas práticas diárias, o nosso sadhana diário e assim sucessivamente, mas de verdade, eles estão a fazer procissão. Talvez devessem todos juntar-se à procissão. Muito bem, vamos à procissão. Kartikeya. Mais tarde podemos fazer satsang. Ou por onde é que estão a passar? Por onde é que vão passar? Parenta, está a perguntar, estão a fazer a procissão à volta do templo ou lá fora? Só à volta do templo. Só no interior. Então não, está muito bem. Voltem a sentar-se de novo. Então, vamos continuar com o satsang. Então, faz a tua pergunta. Então, durante o nosso sadhana diário e puja diário e kriya diário e tudo o que fazemos dia após dia como devotos, por vezes, depois de alguns meses, as coisas não parecem realmente mudar e não temos uma percepção clara de qualquer desenvolvimento espiritual, digamos assim. Então, há alguma forma de que os devotos possam, na realidade, reconhecer se estamos realmente a progredir ou se estamos a fazer algo errado ou assim sucessivamente. Então, basicamente, algum tipo de feedback no nosso caminho espiritual apenas para nos motivarmos a nós mesmos mais. Na realidade, veem, quando têm qualquer tipo de expectativa, irão cair num certo limite, não? Claro, quando estão a fazer o vosso sadhana, esperam ter, como dizer, ver alguma luz. É isso que queres dizer? Sim, vês? Tem que ter a luz da sabedoria no teu interior, não? No vosso interior, não? Se permanecerem os mesmos, qual é a utilidade disso? Essa transformação tem de acontecer. Mas para isso tem que ver a vossa luz, a vossa vida em si mesma, olhando para trás. Quando olham para a vossa vida, como costumava ser
e onde estão. Vocês progrediram. Vocês mudaram. Talvez não seja como esperavam que fosse, sabem? Porque todos esperam que haja um grande estalar de dedos e bau, uma pessoa vê a luz, já vê a luz. Isso pode acontecer, mas vocês estão prontos para lidar com essa luz? Não há muitas pessoas que estejam prontas para lidar com essa luz, porque a questão é que as pessoas gostam de pedir muito, não? Por favor, dá-me esta grande experiência. Hoje mesmo foi engraçado, no Darshan, às 3 horas. Não sei, alguns de vós estavam online, eu vi. Estão a fazer batota? Tu também estavas a fazer batota online? Então, havia um rapaz, um sujeito, na realidade, não sei de que país era, e ele estava a fazer a mesma pergunta. Ele disse: eu gostava de sentir algo, sabem? Eh, Fiz cria durante um ano e gostava de sentir que Deus está, como dizer, está a escutar-me, não? E ele tinha esse pensamento no Darshan, quando eu disse para as pessoas fecharem os olhos e o que quer que seja que tenham, quando me visualizam lá, pedem-me. Então ele visualizou-me e pediu isso. Então, o que é que aconteceu? Ele estava a contá-lo. Ele estava a contar depois do Darshan. O seu coração começou a bater tanto que ele pensou que ia ter um ataque cardíaco. Eu estava a rir-me, porque, veem, o que é que vos pode fazer sentir o Senhor mais? É o coração, não? Sem o coração, não serão capazes de sentir nada. Então, esse coração não é apenas um elemento de bombeamento, não é apenas para bombear o sangue por todo o vosso corpo, mas é também vos faz sentir, porque esse é o vosso coração espiritual, sabem? É por isso que quando dizem eu, apontam sempre para aqui, para o centro, não apontam para o vosso coração físico, apontam para o centro do vosso coração. E então, vindo a isso, veem, o devoto avança, mas não precisam de o ver, não precisam de realmente senti-lo, porque veem, a mente é muito matreira, como sempre digo, quão matreira é a mente, não? A mente irá dizer-vos tantas coisas, a mente irá lisonjear-vos. Sabem, quando querem ver que estão a avançar, o que é que acontece? Agora estão sentados assim, enrolados, não? Quando veem que estão a avançar, vocês vão sentar-se direitos. Hã? E não apenas isso, agora veem, a vossa mente está nos pés do Guru e de Sriman Narayana. E quando começam a ver, a olhar para vocês mesmos que estão a avançar, começam a observar, estão todos a olhar para mim ou não? Então, em vez de avançarem, o que é que acontece? Ficam presos. É por isso que Bhagavan é muito inteligente, não? Até que o coração não bata realmente, como essa pessoa estava a dizer, a arder com esse desejo. Quando o seu coração estava a bater, ele estava com medo de ter um ataque cardíaco. Mas não é isso. Querem sentir? Claro, todo o vosso ser devia sentir, não apenas o coração. Desde a ponta dos pés até à cabeça, vocês mesmos são um exemplo dessa transformação. Então, exatamente. Vê, o teu marido está a sentar-se direito agora. É bom para a vossa coluna.
E já agora deviam levantar também o vosso queixo. Não, é bom. Vejam, a Aripriya dirá, não? Quando se sentam, deviam sentar-se numa postura direita com o queixo levantado. Então, Bhagavan, vim, quando avançam na área espiritual, no campo espiritual, até que não cheguem a esse estado de humildade, ontem estava a dizer, não? Humildade. Então, até que não cheguem a esse estado de humildade, onde nada vos pode abanar, nenhum orgulho, nada vos pode abanar, apenas servi-lo. Sabem, esse é o estado onde, ontem quando estava a perguntar, o Senhor Shiva está a servir, não? Ontem quando estavas a, a fazer esta pergunta, esqueci-me de dizer que Ram também estava a venerar Shiva, sabes? Ah, eu disse? Sim. Então, vi o Senhor Shiva, apenas para voltar de novo à tua pergunta de ontem, hoje, enquanto estávamos a caminhar, fomos perto do sítio onde estás a ficar e estava a lembrar-me de uma coisa, estava a contar ao Swami Parantapa, na verdade. Vi, nos tempos védicos, eles não estavam a venerar Brahma, Vishnu, Mahesh, eles não estavam a venerar Srimanarayana, eles estavam a venerar os Devas. Os deuses védicos são os Devas. O primordial é Varuna. Ele foi o primeiro semideus a ser venerado. Depois tem Agni. E depois tem Indra, nem sequer estava lá. Indra vem depois. Eram três: Varuna, Agni e Vayu. Então o outro foi adicionado depois. Ele veio depois, não adicionado, mas não foi descoberto. Então depois, nos tempos purânicos, na época purânica, Brahma, Vishnu e Mahesh vieram em existência. Eles, não em existência, eles já existiam, mas foram revelados dessa forma. Então Varuna tornou-se Narayana, Vishnu. Uhum. Então têm de compreender. E também uma coisa, a veneração prévia, eles costumavam venerar apenas Shiva, Shivalingam. E também para Mahavishnu estavam a venerar apenas o Saligrama, não? Então, compreendes? E se o sentem, apenas precisam de se ver a vocês mesmos. E irão ver que avançaram muito. Sim, pergunta. O marido, depois a mulher, é melhor fazer a pergunta para não haver problemas. Pergunta. Jai Gurudev, eu tenho uma pergunta sobre conflitos na família espiritual. Uhum. No momento em que os devotos estão a lutar e há muito mal-entendido e falta de comunicação, como é que seria possível ver-te em cada um de nós para não entrar nesta negatividade? Porque todos temos os lados negativos, claro, para começar a ver o divino. Veem, primeiro, porque é que uma pessoa está a lutar. Começam a lutar quando o ego está ferido e o ego quer provar-se a si mesmo. É por isso que começam a lutar, não? E porquê é que o ego estaria lá? Porque se esqueceram do vosso serviço. Quando se esquecem de que o que quer que seja que estão a fazer é por serviço, não é para se colocarem a vocês mesmos nisso ou para colocarem o vosso ego nisso, não? Então, quando se esquecem do serviço, então estão a serviço a vocês mesmos. E quando estão a serviço a vocês mesmos, têm que se provar a vocês mesmos. Porque quando estão a servir o guru, então não têm que se provar a vocês mesmos. Tudo irão deixar que flua. Mas se estão a serviço a vocês mesmos, então
vão gostar de falar mais alto, de manifestar-se mais alto para que todos vos possam ouvir. Já não tem a ver com o serviço, tem a ver convosco. Então, os conflitos acontecem, mas veem, a questão é que sempre que há um conflito entre pessoas espirituais, elas deveriam aprender como adultas, como pessoas crescidas, a resolvê-lo imediatamente, não arrastá-lo, não não a colocar gasolina no fogo, porque isso é o que as pessoas normais fariam, não? As pessoas normais não têm esse conhecimento, sabem? Por isso é que fazem todas estas coisas. Mas as pessoas espirituais têm esse conhecimento. Porque é que haveriam de pegar nisto e colocá-lo ali e todos estes mexericos em redor? Porque uma vez que o mexerico esteja lá, acabou-se. Mesmo que peçam desculpa, já foi. E o mal-entendido já criou o conflito. E depois esquecem essa relação amorosa que cada um tem um para com os outros. Então, é por isso que veem, sempre que há um conflito, uma pessoa devia resolvê-lo imediatamente, diretamente com a pessoa, não com uma outra pessoa, porque com muita frequência, o que é que as pessoas fazem? Quando há um mal-entendido, vão a uma terceira pessoa para falar disso. Mas porquê? Analisem isso. Vocês vão a uma terceira pessoa para falar do vosso mal-entendido. Vocês mesmos estão confusos e trazem a vossa confusão e atiram-na para cima de uma terceira pessoa. Acham que essa pessoa compreende realmente o que está a acontecer? Não, não acontece. Isso faz essa confusão ainda maior, torna essa confusão ainda maior. E depois vão falar com uma quarta pessoa e essa pessoa vai juntar os seus próprios condimentos nisso. Conhecem o jogo do telefone estragado, não? Podemos fazer isso mesmo agora. Irão ver desde o início até ao final aquilo que vão ouvir. Vão ficar chocados, vocês mesmos vão rir-se a bandeiras despregadas, como mudou da primeira pessoa até mesmo à terceira ou quarta pessoa, já terá mudado. Então, é isso que acontece. E isso cria confusão. Sabem, tem que ser claro no próprio início para evitar a confusão. E como uma pessoa crescida, as pessoas deviam saber que as pessoas são educadas, são cultas, são devotos, deviam saber que têm que se comportar de, de uma forma razoável, sabem? Digamos que eu vou ter com a Swamini e digo à Swamini algo. Claro que ela é uma mulher, ela vai colocar os seus condimentos nisso também, não? E depois ela vai vê-lo na sua própria forma. Não estou a dizer que ela o faça, mas em geral é assim. Qualquer pessoa irá dizer-vos isso. Acrescentam os próprios condimentos e fazem um grande biryani disso. E depois nem sequer sabem o que é que estão a comer depois. Mas isto é muito humano, sabem? É muito, como dizer, quando vos falta espiritualidade, quando vos falta entendimento, fazem este tipo de coisas. Se fossem sábios, paravam-no imediatamente. Sempre que há uma confusão no Ashram, na Alemanha, o que é que eu faço? Podem perguntar-lhes. Eu chamo uma pessoa, ambos aqui, digam-me a tua versão e tu contas-me a tua versão. E resolvo de imediato. Porque arrastar as coisas, não? Ninguém será feliz com isso. Então, é por isso. Sim, pergunta. Jagrudev, quando Prabhupada estava a morrer, um devoto americano veio ter com ele e disse-lhe: eu gostava mesmo de dar-te o meu corpo para que pudesses continuar a tua missão e, e gostava mesmo de morrer no teu lugar, gostava mesmo de ir no teu lugar. E Prabhupada disse: eu não quero isso, eu dei-vos tudo. E depois parou e disse: não, eu não vos dei uma coisa, eu dei tudo
mas não vos ensinei sobre o Varnashara Dharma. E esta é a coisa que vão ter que aprender a desenvolver por vocês mesmos. Uma coisa que percepcionei no meu crescimento na consciência de Krishna é que, por vezes, temos pessoas em posições que não sabem como gerir porque não estão a agir de acordo com o seu Varnashram. Como o Shudra a fazer coisas de Brahman, Brahmanes a fazer coisas de Kshatriya e etc. Vês, porque há uma grande mal-entendido sobre o sistema de castas. Este é o problema. Veem como é que as pessoas veem as castas. Veem-no de acordo com, hoje em dia, especialmente quando olham para isso, os brahmanes e dizem que os kshatriyas são diferentes e que os shudras são diferentes e que os vaishyas são diferentes, falam disso não como o Senhor Krishna falou disso no Bhagavad Gita. Porque de acordo com o Bhagavad Gita é dito que de acordo com a vossa capacidade, com a vossa competência, têm um certo trabalho a fazer neste mundo, um certo dharma neste mundo, não? Mas hoje em dia todos querem fazer tudo. E é aqui que o problema está, sabem? Quando um médico tenta fazer contabilidade, será problemático. Por muito que ele saiba como contar, seguramente que ele conhece os 266 ossos no interior do corpo, mas não saberá. E depois têm um banqueiro que quer operar uma outra pessoa, e então será difícil. Não? Compreendem? É isso que está a acontecer nos dias de hoje. Porque vêm, as pessoas procuram coisas fáceis, não? Então falta-lhes entendimento. Não estão abertas a compreender, porque pensam que sabem tudo. Então lutam pelas suas próprias ideias. Na vida, sabem, um santo budista do século VI, o seu nome era Bodhidharma. Provavelmente já ouviram falar dele, muito famoso. Ele foi aquele que trouxe o budismo para a China. Então, depois de 9 anos, quando ele regressou da China de volta para a Índia, então por esse tempo ele tinha milhares e milhares de discípulos, não? E quando ele voltou para a Índia, ele estava a perguntar-se, bem, agora é tempo de eu eleger alguém para mandar de volta para a China, não? Então, o que é que ele poderia fazer? Havia milhares de discípulos. Ele escolheu apenas 4. E todas as outras pessoas sabiam que estes 4, porque o mestre os tinha escolhido, eles tinham essa capacidade, essa competência. Mas apenas um podia ir para a China, não? Não todos os 4. Então, entre esses 4, ele fez-lhes uma pergunta. Qual é a essência da sabedoria? Apenas isso, ele perguntou. Qual é a essência da sabedoria? Chamou o número 1. Diz-me qual é a essência da sabedoria. E o primeiro, penso, o primeiro disse que a essência da sabedoria é crescer para descobrir Deus dentro e desfrutar da presença de Deus no interior. Então, olhando para ele, ele disse, bem, tu tens apenas a minha carne. E essa carne não é assim tão profunda. Então, não podes ser o meu sucessor. Chamou o segundo e mais uma vez fez a mesma pergunta. Qual é a essência da sabedoria? E o segundo disse, a essência da sabedoria é profunda meditação e profundo silêncio. Ele sorriu e disse, tu tens os meus ossos, mas não me tens a mim. Então chamou o terceiro e disse, mais uma vez repetiu a mesma pergunta, qual é a essência da sabedoria? Então ele disse, o terceiro respondeu, é desabrochar e crescer e espalhar esse desabrochar
por todo o lado. E ele disse, tu tens a minha medula óssea, a medula óssea do osso, mas não me tens a mim. Não vais ser o meu sucessor. E ele chamou o quarto veio, ele repetiu a mesma pergunta, qual é a essência da sabedoria? E o quarto colapsou a chorar aos pés do mestre. Então Bodhidharma olhou para ele e disse, meu querido, eu compreendo o teu silêncio. Essa linguagem eu compreendo. A linguagem do coração e a linguagem do silêncio eu compreendo. Mas estas milhares de pessoas não a compreendem. Podes, por favor, dizer-me qual é a essência da sabedoria? Então, a chorar, ele postou as suas mãos e disse, eu não sei. E Bodhidharma disse, tu és o meu sucessor. Estranho, não? A vossa mente lógica não funciona, não está a funcionar neste momento. A vossa mente lógica está a perguntar-se porquê. Mas tem que compreender o que é que leva a o dizer eu não sei. O que é preciso para dizer que eu não sei, porque todos sabem. Todos atiram as suas flores. Mas aquele que diz que eu não sei, eles estão abertos às possibilidades e compreensão de outros. Sabem? E é isso que está em falta, que está a faltar. Todos querem fazer Varna Dharma, mas ainda assim não estão abertos às possibilidades. A estrutura mental é tão estreita, é apenas aquilo que está a ser ensinado, sabem? É isto, assim, compartimentado, rígido, não? Então está a ser ensinados a fazer negócio assim, nada mais. Mas eles não estão, não podes fazer. Então como é que realmente irias ter com as pessoas? Compreendes? Então em qualquer área da vida, em qualquer campo da vida, o que é que seja que tenham, o que é que seja que tenham que fazer na vida, vocês são guiados ao vosso Dharma, não? Mesmo que seja Samanya Dharma, que significa Dharma comum, porque o Dharma humano é apenas um Dharma comum, não tem nada a ver com o Dharma universal, o Sanatana Dharma, ou Vishesha Dharma, que Bhagavan fez, sabem? Então, quando compreendem isso, então saberão que há apenas um Dharma, que é servir. Não importa onde, em que área é que estão, são brahmanes, são kshatriyas, que são, é o campo. É por isso que Krishna diz, o conhecedor do campo, aquele que conhece o campo, a área, eles sabem como passar pela vida. Então quando ele está a falar do campo ou da área, ele está a falar da vida, está a falar do self também. Então é por isso, sabem, que ele está a falar deste Dharma, da própria vida. Então, têm mais perguntas? Se não, fazemos Arati. Lá fora, alguém tem alguma pergunta? Estas pessoas inteligentes. Ninguém. Muito bem. Sim, pergunta. Então, pergunta. No Mahabharata está escrito que Yudhishthira, a carruagem de Yudhishthira estava sempre a flutuar 4 dedos acima do solo, porque ele era tão correto e sempre honesto, ele nunca contava uma mentira. E depois, durante a guerra, por forma a derrotar Drona, Krishna disse-lhe para dizer que Ashwatthama estava morto, porque sabia que então Drona cairia. E no momento em que Yudhishthira disse isto, a sua carruagem caiu ao chão. Então, por que é que isto aconteceu se ele estava apenas a seguir as palavras de Krishna? Na verdade, vejam,
Ashwatthama está morto. Ele não estava a mentir. Ashwatthama foi morto. O elefante, não? Mas Krishna é o maior trapaceiro, sabem? Quem é que quebrou as regras primeiro? Os Kauravas, não? Porque é que Krishna não quebraria as regras? Sabem? Ele tem que o fazer. Então, para preservar o Dharma, ele pode ir a qualquer extensão. É por isso que, quando Bhima viu Krishna a levantar a roda da carruagem e estava pronto para acertar-lhe, para o matar, ele ficou lá de mãos postas e disse: sim, era isso que eu queria ver. Mas vocês manteriam a vossa promessa e manteriam a vossa palavra? Ou, como dizer, quebrariam os vossos próprios votos? Não? Então têm que compreender isso. Como disse, duas palavras eu disse. Há Samanya Dharma e há Sanatana Dharma, sabem? Vishwadharma. Então, veem, depois da guerra, Karna estava sentado com o seu pai, que é Suryadeva, não? E ele estava a falar, tiveram uma discussão, teve uma discussão com Surya. E na sua discussão, ele estava a criticar Krishna. E Suryadev estava a perguntar-se: por que é que estás a criticar o próprio Senhor Supremo, sabes? Ele estava a dizer: este Krishna é o maior trapaceiro. E, e tantas coisas, sabem? Então, depois de ele ter falado tão mal sobre Krishna, e então Suryadev disse: meu querido filho, vês, estás a falar sobre o Senhor Supremo de uma tal forma que pensas que o que quer que seja que ele faz é tão comum, tão normal, não? Tu estás a lisonjear-te a ti mesmo, estás tão orgulhoso de ti mesmo a dizer que sim, não importa o quê, permaneceste junto do teu amigo. Mas o que é a tua vida? A tua vida é apenas um dharma comum que tens. O que fizeste é tão comum. Samanya Dharma não vale nada. Como as pessoas fazem coisas comuns e normais nas suas vidas. É inútil completamente. Vishesha Dharma. Krishna fez Vishesha Dharma. Então, quando ele faz Vishesha Dharma, que significa, no Bhagavad, Krishna é referido como Krishna Vande Sanatana Dharma. Krishna Dharmam Sanatanam. Não? Então, Krishna fará qualquer coisa para proteger o bem-estar do mundo, mesmo ir contra as suas próprias palavras. Então é por isso que para Krishna ele não está vinculado por coisas normais ou comuns. Ele é livre, até mesmo para destruir as suas próprias palavras, vê? Porque ele não está vinculado por isso. E ao longo da história veem que, para bem do Sanatana Dharma, para bem do bem-estar de todo o mundo, muitas grandes almas quebraram o próprio Dharma em si mesmo. Peguem, por exemplo, no exemplo de Bharata. Ele disse que é dito que deverias escutar, como dizer, o teu irmão. Quando Ram lhe disse que devias ficar com o trono, ele recusou-se. Ele disse não e partiu e foi-se embora. O Dharma para com a sua mãe, o que é que ele fez? Deu um pontapé à sua mãe. Mas não porque ele quisesse, mas devido ao Vishesha Dharma.
pelo que ela tinha feito. E depois Shatrughna arrastou Mantara pelo seu cabelo. Pobre senhora idosa, deviam respeitar as pessoas idosas, mas ainda assim, para bem do Dharma, podem quebrar isso. Veem, esta é a beleza da tradição hindu. É dito que sim, há um grande respeito, mas há uma linha muito fina, não passem esse limite. Se passarem esse limite, então, como dizer, um outro Dharma está a prosseguir, está a ser levado adiante. Então, quando compreendem essa profundidade desses dois Dharmas, então irão ver que a palavra de Krishna não é em vão. Tudo o que ele disse foi apenas ele, era apenas ele que estava a lutar na guerra. Então, quando ele disse que, como dizer, que Ashwatthama morreu, ele não mentiu. Esse elefante realmente foi morto. Mas, porque é que então a carruagem de Yudhishthira caiu? Devido à sua culpa. Sabem? Ele sabia profundamente no interior que estava a mentir. A vossa culpa irá repreender-vos e a vossa culpa irá fazer-vos, tornar-vos um pecador. Veem, naturalmente, o curso natural é assim. Não há uma tal coisa como um pecador para além da vossa própria capacidade de criarem o vosso próprio pecado. Então, quando fazem algo que é pecaminoso, automaticamente a vossa consciência irá repreender-vos. Irão sentir-se mal com isso. Então foi isso que aconteceu com Yudhishthira e foi por isso que a carruagem caiu, porque ele se sentiu mal por estar a mentir ao seu professor. De uma forma ele estava a mentir, por outro lado ele não estava a mentir. Então, e ele sabia que Krishna, o que quer que seja que Krishna estivesse a dizer, era para o bem-estar de todo o mundo em si mesmo. Não era para ele próprio, porque Krishna não tem quaisquer coisas pessoais. Como ele disse, para mim o bem e o mal são iguais. Ninguém me é querido. Então, sim, não, pessoa atrás. Pergunta. Pergunta. Guru Maharaj, podes, por favor, explicar-nos, por favor, o momento de respeitar o Dharma quando Bhagavan veio como Shri Ram e enviou Sita para a floresta. O fator humano da personalidade de Sita e de Ramadeva sofrerem. Como compreender, então, quando Bhagavan está a vir, esta parte dele também está a sofrer? Como lidar com a definição de sofrimento, que para as pessoas normais é dada como a possibilidade de passar pela transformação mais profunda, e depois também, através do conhecimento, não sofrer. Mas quando Bhagavan vem, e também esta parte dele está a sofrer, porque não estavam juntos. Veem, sim, há este facto que já falei muitas vezes sobre isto, não é apenas a primeira vez. Devias comprar os meus livros, sabes? No Just Love está escrito nisso e nos satsangs também. Então, mas como estás a perguntar, eu vou respondê-lo de novo. Veem, quando Bhagavan encarna, ele tem que agir, porque, veem, ele está a descender do seu mundo cósmico, sabem? E ele está a vir ao mundo humano. Então imaginem, Bhagavan mostrava a sua forma cósmica e andava por aí com as quatro mãos. Vishnu Swarupa, Chaturbuja, andava por aí com essa forma. Pensam que as pessoas iriam escutá-lo? Houve épocas em que ele teve que encarnar nesse aspecto, sabem? Mesmo quando o Senhor Krishna veio, ele teve que colocar Yogmaya
para cobrir a mente das pessoas, para que não ficassem dependentes da sua lila. E dessa forma ele podia viver a sua vida. De outra forma, ele não seria capaz de viver a sua vida. Então, quando olhamos para este aspecto, veem, um avatar tem que agir, por vezes, de uma forma ainda mais humana que os humanos. O que é que isso significa, agir mais humano que os humanos? Porque os humanos agem de uma certa forma, mas os avatares têm que fazer algumas coisas que parecem ainda mais humanas para se esconderem em si mesmos, porque pegam apenas em pequenas coisas onde podem mostrar a sua divindade. E se alguém vê a sua divindade, irão esquecer-se de tudo mais que têm que fazer. Mesmo os grandes rishis, veem, quando Ram estava a caminhar na floresta, os grandes rishis estavam a realizar todos os yagnas védicos e tinham grandes conhecimentos e sobre tudo mais, mas quando Rama e Lakshmana estavam a caminhar, eles reconheceram-nos? Incrivelmente não puderam, não? Mas as suas mulheres, que estavam cheias de devoção, elas puderam reconhecê-lo. Não, estou a confundi-lo com a Lila de Krishna. Então, na realidade, quando Rama estava a caminhar, elas primeiro não o reconheceram, mas depois puderam reconhecê-lo e depois vieram saltar para cima do Sr. Rama. Foi a Lila de Krishna em que os brahmanes estavam a realizar. Krishna pediu-lhes para irem para pedirem leite, aos gopas para irem pedir leite, e eles ainda assim não o reconheceram. Mas aqueles que têm essa devoção e anseio por ele irão reconhecê-lo, quem é que está diante deles. E claro, Bhagavan, como eu vos disse, ele irá agir de uma certa forma. De propósito, ele pediu a Yogmaya para cobrir os olhos das pessoas, para que não o reconhecessem. De outra forma, ele não teria uma única paz de espírito. Ele também tem que ter a sua paz de espírito por vezes. Eu estava a contar uma história de quando estávamos na casa do meu primo sobre este guru que veio e ele disse para cortar as trepadeiras e no interior, lá embaixo, estava esse pote de ouro e de um dia para o outro ele tornou-se muito rico. E Shripada Vallabha disse, por favor, mantenham isso em silêncio para vós, não digam a ninguém nada, porque eu quero ter a minha paz. Então Bhagavan também, veem, eles irão agir de uma certa forma para que os humanos não parem a sua progressão. Então eles têm que continuar a crescer espiritualmente. Então é por isso que agem normal, de uma forma normal. Pergunta, então porquê o sofrimento? E por que não? O sofrimento não é para os vossos olhos físicos, eles estão a sofrer, mas eles não estão apegados a estas coisas. Eles não estão, não há apego, mesmo que pareça que seja sofrimento, mas eles não estão a sofrer. Krishna irá chorar, Chaitanya Mahaprabhu irá chorar, não? Mas não há esse apego pessoal às coisas. É apenas uma coisa normal, humana. É por isso que irão ver também na tradição cristã, Jesus estava na cruz, eles perfuraram as suas mãos, ele não estava a chorar, não estava a gritar. E na realidade, seguramente, que ele provavelmente ele estava a sentir dor, não? De outra forma, porque é que ele morreria? Mas veem, nós queremos um Deus que é sobre-humano. Claro, nós queremos moldá-lo de uma forma sobre-humana, enquanto que quando o Senhor Rama está a chorar,
ele está a expressar esta forma muito humana. Muito bem, é idêntica a nós. Ele é-nos querido. Ele pode chorar também, como Krishna. Há tantas lilas em que vêm que quando o devoto, sabem, adotou Samadhi, por exemplo, o próprio Bhagavan chorou. Tomem, por exemplo, o exemplo de Sant Dhyaneshvara. Quando o Sant Dhyaneshvara estava pronto para adotar Sanjiva Samadhi, não é Jiva Samadhi. Muitas vezes as pessoas confundem Jiva Samadhi com Sanjiva Samadhi. Muitos santos adotam Jiva Samadhi, que significa que eles são velhos, vão para um buraco e morrem. Não? Sanjiva Samadhi significa que eles permanecem vivos continuamente, mesmo até hoje ele ainda está vivo. Então, quando foi o tempo, ele pediu a Vitala, e Vitala e Namdev colocaram-no no interior do suporte Samadhi. E muitos santos receberam darshan de Sant Dhyaneshwar também. Então, mas quando Vitala e Namdev levaram o Sant Dhyaneshwara para dentro do seu Samadhi, desse suporte Samadhi, não? Então, ele tocou-lhe 3 vezes na sua testa. Então, a partir daí, ele permaneceu o mesmo. O Sant Dhyaneshwara também tem o santo Raghavendra Swami, também, o mesmo. Raghavendra Swami também adotou Sanjiva Samadhi. E quando ele adotou Sanjiva Samadhi, 200 anos depois, os britânicos, os ingleses estavam a invadir a Índia, e claro, o governador não acreditou. E eles disseram, não, ele está lá e está vivo. Mas claro que sabem que na Índia, como é que é? Mesmo que digam que adotou Jiva Samadhi, eles irão dizer que sim, ainda está vivo. Estás morto lá embaixo, sabes? Mas eles ainda assim irão dizer-vos, não, ele ainda está vivo, o seu corpo ainda é o mesmo. Mas muito poucos santos realmente permaneceram os mesmos. Com o Raghavendra Swami, esse governador britânico, ele disse, muito bem, se ele está realmente vivo, eu tenho algumas perguntas para ele. E Raghavendra Swami veio ao seu sonho e disse, muito bem, amanhã, vem a esta hora, e eu vou dar-te uma entrevista. Sim? E ele veio com o seu tradutor, com o seu escrivão, e ele ficou lá sentado. E claro, estava ele e também os pujaris e tudo. Ele ficou lá sentado e foi-lhe dito tudo durante 2 horas e meia. Eles tiveram uma discussão muito profunda. E isso foi gravado, não gravado com uma máquina gravadora, com um gravador, mas foi tudo anotado. E esse governador, ele próprio assinou e tudo, a prova. Então, compreendes a diferença? Então, quando vocês choram, vocês têm total apego a isso. Se alguém morre, vocês estão a pensar em vocês mesmos em primeiro lugar, não? Vocês não estão realmente tristes pela pessoa que está morta. Vocês estão a pensar como é que eu vou viver sem essa pessoa. Mas 2 dias depois irão esquecer-se disso. Porque torna-se normal depois. Literalmente, em um mês vocês esquecem isso e prosseguem com a vossa vida normal e acabou-se. Quantos é que vieram assim e quantos é que partiram assim? Então, última pergunta? Sim, tu estavas primeiro. A pergunta, podes explicar sobre os templates? Sobre o quê? Templates? O que é um template? Eu ia perguntar a mesma coisa. O que é que são os templates na Terra? Uma vez disseste que nem todos os templates podem alcançar Deus. Então eu estava a pensar se tem a ver com gunas, ou tem a ver com religiões, ou sexo, ou animais, ou reino animal e humanos, humanidade.
Por que não os templates que têm Deus no seu coração, que querem estar com Deus, nem todos eles podem alcançar Deus. Isto é um pouco confuso, é um pouco demais para mim. Hã? O que é que queres dizer com templates? Exatamente, é isso. Eu não sei, é por isso é que estou a perguntar, porque uma vez, acho que o Virgínia não ia falar assim, talvez há uns anos atrás, uma vez disseste-me no meu sonho, disseste, era uma mensagem. Eu sempre assumo os sonhos como realidade. Sim, 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 sim. Mas era para ti. Porque é que tens que perguntar? Então vou perguntar privadamente. Não, 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 não. Não perguntes privadamente. Agora já confundiste a todos. Então explica o que é um template. Template é um modelo padrão. Mas vamos usar a palavra template na mesma na tradução. Com template, disse o Parantapa. Com template. E o Guruji está a fazer uma brincadeira com isso. Ou seja, com template de contemplar, mas usando o template, que é o tal modelo padrão. Com template. Muito bem. Ele estava a pensar que era uma pintura. Um template. Hã? Não, não, não. Esquece a tua pergunta. Não, é um bocado esquisita. Não me faças perguntas. Alguém tem uma pergunta adequada? Sim. Hum, pergunta. Então, no Bhagavad Gita, Krishna ensina que o desejo é o inimigo dos sábios e que devíamos matá-lo. Mas depois ele diz também, mais para o final do capítulo 2, que os desejos realmente não são uma causa, já são uma consequência da deliberação do objeto dos sentidos e depois cria apego e do apego depois desejo e frustração, julgamento e raiva, que é a última. Sim, a raiva e toda essa série. Então eu estou a tentar observar os meus padrões de cair em certas. E então, se nós deliberarmos, então há sempre uma expectativa. Digamos, nós esperamos que se fizermos sadhana, nós iremos mudar, iremos ser diferentes, digamos. Mas ainda estamos focados em fatores externos. Eu ainda estou. É a mesma pergunta que o seu irmão disse. Sim, está ligado, está ligado. Ele reverteu-a e começou pelo fim, diz o Parantapa. Ele apenas reverteu a pergunta que o seu irmão tinha dito. Sim, sim, está ligado. Mas também porque referiste que do sofrimento, também porque referiste que os avatares sofrem, mas não estão focados nisso, enquanto que nós estamos apegados ao nosso sofrimento. Eles agem como se estivessem a sofrer. Uhum. Sim. Então, nós temos esta ideia de que esperamos que alguma coisa irá mudar, mas ainda estamos focados na mudança externa, não estamos focados em Deus. Como eu estou a tentar, estou focado em algo em mim que eu deveria mudar. Então, realmente acontece, essa mudança externa vai acontecer, significando que, que a única mudança é o nosso foco interno. Mas porquê? Queres crescer algumas mãos? Ter um par extra de olhos? Não, 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 isso. É porque mudança externas. Significando que, digamos que paramos de ficar zangados, ficamos de julgar. Isso vai acontecer automaticamente. Então a minha pergunta é. Porque também dizias, desculpa, estou a ligar várias coisas. Também disseste, de qualquer das formas, que o jogo do universo, o papel que temos que jogar, irá acontecer de qualquer das formas. Então a minha pergunta é: a verdadeira mudança é apenas quando focamos a nossa mente? Mas nós esperamos que este foco que muda irá criar um futuro diferente. Mas ao mesmo tempo, o futuro já está escrito. Não, bem, está um futuro em bruto, está escrito, mas
tudo é mudado à medida que vocês progridem, à medida que avançam. Sabem? A vossa mente influencia também o vosso futuro. Então isso significa que apenas o presente é que conta. Sim, então, pergunta. Então, eu, pelo menos estou a observar-me a mim mesmo e ainda delibero num certo problema que eu gostaria de mudar. Mesmo quando eu quero melhorar, mesmo quando eu quero orar ou como mudar a tua mulher, por exemplo, mudá-la, mudar a mulher, sim, é muito difícil, digo-te. Ainda tenho essa ilusão. Não, mas mesmo que eu deseje servir mais, focar mais no Senhor, eu ainda estou a projetar no futuro, ainda não estou focado no Senhor, estou focado em mim e na minha falta. Sim, porque tu colocas a ti primeiro e depois o Senhor em segundo. Exatamente, sim. Quando isso se reverter a si mesmo e o colocares a Ele em primeiro e tu em segundo, então tu mesmo não te vais incomodar se o teu desejo é realizado ou não. Vê? Neste momento o que estás a pensar é todos fazem isso. Também estão a pensar de uma forma humana normal. Os humanos sempre põem primeiro os seus desejos pessoais primeiro. E talvez Deus venha no 10º lugar. Se analisares, primeiro tens que mudar a tua mulher, que é o segundo lugar. Segundo, como é que eu posso fazê-la feliz para que eu seja feliz? A Marina vai matar-me. Estou a brincar. Talvez eu me esconda a mim próprio mais logo. Não, uma coisa é se compreenderem o mundo da devoção e o agradar o Senhor qualquer que seja a forma que lhe seja querida, isso é o mais importante. Não tem a ver com agradar mais ninguém que seja humano, quer seja a tua mulher, os teus filhos, quer seja quem quer que seja, sabes? É apenas Guru e Deus, nada mais. E aqui estou a utilizar a palavra Guru porque Guru é o mesmo. Então, e o Senhor pode ser agradado de formas tão simples, sabem? Quando o colocamos a Ele em primeiro lugar. Havia uma vez um grande devoto do Senhor Shiva. Dinan era o seu nome. Não? Mais tarde ele tornou-se Kanapa Nayanar, um dos Nayars, que há 108 Nayars que são santos no sul da Índia. Dinan, na verdade, ele era filho de um chefe tribal, chefe de uma tribo. Então, quando o seu pai morreu, ele tornou-se o chefe. Então, um dia, quando ele estava a caminhar na floresta, ele encontrou um Shiva, um Shivalingam, não? E ele ficou tão atraído para o Shivalingam que ele esqueceu tudo mais. Esqueceu tudo mais. Esse Shivalingam tornou-se o seu objeto da sua concentração, o objeto do seu amor, da sua vida. Ele esqueceu as suas mulheres e filhos e tudo mais. Não? Ele estava dedicado unicamente. E claro, ele era iletrado e não sabia como fazer veneração a esse Shivalingam. Sabem? Ele queria tanto venerar o Shivalingam. Então, esse Shivalingam havia também um sacerdote brahmano que também estava a venerá-lo. Mas este Dinam, para expressar o seu amor ao Senhor Shiva, o que é que ele fez? Porque o seu coração estava consumido. Havia essa devoção da mente unificada, não havia mais nada, mais ninguém, exceto o Senhor Shiva. Então o que é que ele fez? Para agradar o Senhor Shiva, ele queria dar bem ao Senhor Shankara. Então ele foi ao rio, mergulhou e encheu a sua mão, a boca com água. E, claro, ele era um caçador, então o que oferecer ao Senhor Shiva? A sua carne. Então ele pegou na melhor parte da carne e trouxe-a
E, claro, veem os caçadores, quando olham para os caçadores tribais, eles gostam de segurar a si mesmo com flores e tudo mais. Então, o que é que ele fazia? Ele trazia água na sua boca, derramava-a sobre o Shivalingam e colocava a carne, a melhor parte da carne, sobre o Shivalingam e tirava as flores do seu cabelo e colocava-as no Shivalingam. E um dia passou assim, 2 dias passou assim, e na manhã seguinte, quando o sacerdote viu, e sempre ele estava zangado de ver carne, ele lavava e limpava e fazia de novo a oração da purificação e realmente, e mais uma vez venerava, sabem? Então, dessa forma, aconteceu várias vezes e ele estava a ficar tão frustrado. Então, nessa noite, uma noite, Shiva surgiu no seu sonho e disse ao sacerdote: Escuta, tu vem vem ver, amanhã vem ver. Ele despertou e estava tão feliz. Ele tinha recebido darshan do Sr. Shankara no interior, no seu sonho, e claro, ele seguiu o que o Sr. Shiva lhe tinha dito. Então, na noite seguinte, ele permaneceu lá e, enquanto o sacerdote estava lá, o Sr. Shiva, os olhos do Sr. Shiva abriram como dizer, no lingam, os 2 olhos. E quando ele viu isso, ele ficou tão abençoado, curvou-se perante o Sr. Shiva e ele disse: Quão abençoado sou que abriste os teus olhos e estás a olhar para mim. E nesse momento, um dos olhos do Sr. Shiva começou a sangrar. Começou a sair sangue dele, a manifestar-se. E ele ficou tão assustado que ele fugiu. Então, Dinam estava a chegar e quando ele viu que o olho do Sr. Shiva estava a sangrar, ele deixou cair a sua carne. Ele disse: Como, meu senhor, o teu olho, como dizer, ele pegou na sua seta, colocou no seu olho, removeu o seu olho e colocou no Shivalingam, no olho. Então o olho ficou bem e pouco depois, o segundo olho começou a sair sangue dele. E ele pegou na seta de novo e estava prestes a remover o seu segundo olho, porque o que é que ele fez? Ele colocou o seu pé no lingam, onde estava o olho, porque uma vez que o seu olho estivesse fora, ele não saberia onde colocar o olho, não? Então colocou os olhos no Shivalingam e ele ia tirar o seu segundo olho, quando de dentro do Shivalingam o Senhor Shiva surgiu e disse: Não, não o faças. Eu não serei capaz de te dar uma tal dívida pelo amor que tens. Como é que eu posso repagar essa dívida da tua devoção? Tal era a sua devoção. O Senhor Shiva abençoou, restaurou os seus olhos e levou-o para o Himalaia, para Kailash, para viver com ele. Vocês tirariam os vossos olhos para fora? Talvez tirassem os teus olhos, grandes, grandes olhos, e irás mostrá-los à tua mulher. É uma expressão para dizer que fazer olhinhos. Está bem, também se diz em inglês tirar os olhos. Mas essa é essa devoção intensa, sabem? Não estou a dizer-vos para arrancar os vossos olhos em frente da divindade. Mas isso é quando o Bhagavan se torna o primeiro. E então, ninguém mais. Então, sabem, estamos a olhar para o festival de Kartikeya, não? Muruga, o filho, todos
conhecem o Senhor Muruga? É tão belo. O Senhor Krishna, no capítulo 10, verso 24, ele disse: de entre os guerreiros eu sou Skanda. E isso, por que é que pensam que ele disse isso? De entre os guerreiros eu sou Skanda. Porque o Senhor Kartikeya é o general dos exércitos celestiais. Skanda segura. Skanda é um véu, uma lança. Tem esse foco único. Aqueles que alcançam esse foco único tornam-se assim, Skanda. E então Skanda, quando Muruga atira o seu Skanda, ele não falha o seu objetivo. Um bom general tem esse alvo. Então, onde é que vocês estão a tirar o vosso objetivo? O vosso objetivo não está nele. Não, e também não está em mim. O teu objetivo está nele. Se o teu objetivo não estivesse nele, por que é que te casaste? E a Mataji responde algo como: porque o amo. É isso, vês? Então, é isso que o Sr. Muruga também representa, essa mente unifocada. É por isso que Krishna se refere a ele assim. Então, Jai Gurudev, Parantapa, Arati.